O ser humano tem uma tendência a romantizar a história da humanidade. É como se tudo tivesse sido lindo e maravilhoso e como se a própria história do amor, que tem que ver com o início da história da humanidade, muitos autores relatam que o amor existiria desde sempre, desde o começo. Na verdade, eles confundem, ou muitos deles confundem o instinto de sobrevivência que vem do mundo animal e que faz com que a mãe tenha uma certa preocupação com a cria, digamos assim, e isso reflete num certo cuidado, num certo zelo com o amor em si. Dificilmente os primeiros primatas ou os primeiros hominídeos que surgiram na África há 4 milhões de anos atrás tinham alguma expressão de afeto tal como nós temos hoje. Se imagina que isso deve ter se desenvolvido aos poucos, ao longo de milhões de anos. Então, o amor ele surge em determinado momento nessa caminhada enorme de muitos anos, em algum momento. É um elo perdido que nós temos na história da humanidade. Nenhum de nós sabe exatamente em que momento surge isso, mas se infere pelos achados antropológicos dos últimos milhares de anos que em algum momento já existia. Por exemplo, há 35 mil anos atrás existe uma ossada de uma mulher de 35 anos que foi descoberta na Córcega, isso já está relatado, que tinha sido enterrada com alguns adornos. O mais curioso é que essa mulher tinha uma fratura de braço consolidada e uma fratura de mandíbula que impedia que ela comesse sólidos. Ou seja, ela foi cuidada por alguém durante algum tempo e esse cuidado já implica num certo zelo, numa certa afeição, numa certa solidariedade. Aí estão os primórdios do que mais tarde nós vamos chamar de amor. Mas nós estamos falando de 35 mil anos atrás. Os primeiros hominídeos que nós temos na história da pré-humanidade estão longe de nós, ou estavam longe de nós há 3,5 a 4 milhões de anos atrás, como os australopitecos, por exemplo. Não há registro porque não havia escrita, não havia linguagem, não havia arte nessa época, não há registro de nenhuma expressão de afeto, não se encontrou nada disso e provavelmente seja muito difícil que apareça. Aparece nas ossadas mais recentes. Margaret Mead, por exemplo, encontrou um fêmur com uma fratura consolidada também. Para ela ali começava a civilização, ou seja, naquele momento em que alguém cuidava de alguém, deixamos de ser bichos ou animais, digamos assim, ou pré-humanos ou hominídeos para sermos humanos, digamos.